Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Estamos lendo do capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita, e vamos dar sequência a partir do item 47, de onde eu começo a leitura. Esta circunstância inaudita na história das doutrinas lhe dá força excepcional e irresistível poder de ação. De fato, se a perseguirem num ponto em determinado país, será materialmente impossível que a persigam por toda parte e em todos os países. Em contraposição a um lugar onde lhe embaraçem a marcha, haverá 1000 outros em que florescerá. Ainda mais, se a ferirem num indivíduo, não poderão feri-la nos espíritos, que são a fonte de onde ela promana. Ora, como os espíritos estão em toda parte e existirão sempre, se, por um acaso impossível, conseguissem sufocá-la em todo o globo, ela reapareceria pouco tempo depois, porque repousa sobre um fato que está na natureza e não se podem suprimir as leis da natureza. Eis aí o de que se devem persuadir aqueles que sonham com o aniquilamento do espiritismo. Entretanto, disseminados os centros, poderiam ainda permanecer por muito tempo isolados uns dos outros, confinados como estão alguns em países longínquos. Faltava entre eles uma ligação que os pusesse em comunhão de ideias com seus irmãos em crença, informando-os do que se fazia algures. Esse traço de união, que na antiguidade teria faltado ao Espiritismo, hoje existe nas publicações que vão a toda parte, condensando sob uma forma única, concisa e metódica o ensino dado universalmente sob formas múltiplas e nas diversas línguas. As duas primeiras revelações só podiam resultar de um ensino direto, como os homens não estivessem ainda bastante adiantados a fim de concorrerem para a sua elaboração, elas tinham que ser impostas pela fé, sob a autoridade da palavra do Mestre. Contudo, notam-se entre as duas bem sensível diferença, devida ao progresso dos costumes e das ideias, se bem que feitas ao mesmo povo e no mesmo meio, mas com 18 séculos de intervalo. A doutrina de Moisés é absoluta, despótica, não admite discussão e se impõe ao povo pela força. A de Jesus é essencialmente conselheira,
é livremente aceita e só se impõe pela persuasão. Foi controvertida desde o tempo do seu fundador, que não desdenhava de discutir com os seus adversários. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, em que o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, quer saber o porquê e o como de cada coisa. Tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam senão justamente o que é mister, para guiá-lo no caminho da verdade, mas abstém-se de revelar o que o homem pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo, muitas vezes, que adquira experiência à sua custa. Fornecem-lhe o princípio, os materiais, cabe-lhe a ele aproveitá-los e pô-los em obra. Tendo sido os elementos da revelação espírita ministrados simultaneamente em muitos pontos a homens de todas as condições sociais e de diversos graus de instrução, é claro que as observações não podiam ser feitas em toda parte com o mesmo resultado, que as consequências a tirar, a dedução das leis que regem esta ordem de fenômenos, em suma, a conclusão sobre que haviam de firmar-se as ideias, não podiam sair senão do conjunto e da correlação dos fatos. Ora, cada centro isolado, circunscrito dentro de um círculo restrito, não vendo-o as mais das vezes senão uma ordem particular de fatos, não raro contraditórios na aparência, geralmente provindo de uma mesma categoria de espíritos e, ao demais, embaraçados por influências locais, pelo espírito de partido, se achava na impossibilidade material de abranger o conjunto e, por isso mesmo, incapaz de conjugar as observações isoladas a um princípio comum. Apreciando cada qual os fatos sob o ponto de vista dos seus conhecimentos e crenças anteriores, ou da opinião especial dos espíritos que se manifestassem bem cedo, teriam surgido tantas teorias e sistemas quantos fossem os centros, todos incompletos por falta de elementos de comparação e exame. Numa palavra, cada qual se teria imobilizado na sua revelação parcial, julgando possuir toda a verdade, ignorando que, em 100 outros lugares, se obtinha mais e melhor. Além disso, convém notar que, em parte alguma, o ensino espírita foi dado integralmente. Ele diz respeito a tão grande número de observações, a assuntos tão diferentes, exigindo conhecimentos e aptidões mediúnicas especiais, que impossível era acharem-se reunidas num mesmo ponto todas as condições necessárias. Tendo o ensino que ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho, disseminando os assuntos de estudo e observação, como, em algumas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é repartida
por diversos operários. A revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que prossegue ainda, pois que nem tudo foi revelado. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém, e foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Era, pois, necessário grupar os fatos espalhados para se lhes apreender a correlação, reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos, para as comparar, analisar, estudar-lhes as analogias e as diferenças. Vindo as comunicações de espíritos de todas as ordens, mais ou menos esclarecidos, era preciso apreciar o grau de confiança que a razão permitia conceder-lhes, distinguir as ideias sistemáticas individuais ou isoladas das que tinham a sanção do ensino geral dos espíritos, as utopias das ideias práticas, afastar as que eram notoriamente desmentidas pelos dados da ciência positiva e da lógica, utilizar igualmente os erros, as informações fornecidas pelos espíritos, mesmo os da mais baixa categoria, para conhecimento do estado do mundo invisível e formar com isso um todo homogêneo. Era preciso, numa palavra, um centro de elaboração independente de qualquer ideia preconcebida, de todo prejuízo de seita, resolvido a aceitar a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. Este centro se formou por si mesmo, pela força das coisas e sem desígnio premeditado. O que a gente apreende aí desse conteúdo lido até agora, aí desses vários itens aí que a gente leu, e eu precisei ler todos eles porque eles têm coesão, né? Eles formam um conjunto de ideias que a gente precisa analisar. Então, o Espiritismo, ele não nasce de um único ser, de uma única cidade, de um único povo. Ele nasce de um conjunto de manifestações que acontecem de acordo com a lei natural. O que isso significa? Por que uma lei natural? Por que ele quer dizer com lei natural? Assim, os espíritos se comunicarem com os que estão encarnados faz parte de uma lei natural. E por fazer parte de uma lei natural, você não consegue conter leis da natureza, né? Então, da mesma forma que a gente não consegue conter uma enchente, conter um terremoto, conter um maremoto, conter essas forças naturais, né, de tempestade ou climáticas ou não, a gente não consegue conter a luz do sol, a gente não consegue impedir que a luz do sol irradie na nossa direção. É nesse sentido que ela faz parte de um conjunto de leis naturais. A comunicação entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados faz parte dessas leis. Você não consegue conter isso. E mesmo que por uma coisa absurda, você saísse matando todos os médiuns e acabando com toda a mediunidade no mundo, você jamais ia ter certeza 100% de que você encontrou todos os médiuns. E isso não impediria que outros médiuns nascessem e esse processo, essa lei natural continuasse acontecendo. Então, mesmo a época do Cristo, quando se matou diversos recém-nascidos e diversas crianças na busca do profeta, você não impediu que o profeta aparecesse, né? Que Jesus surgisse e apresentasse a sua doutrina.
Ao contrário de Moisés e do próprio Cristo, né, que apresentaram os seus conceitos e a sua ciência e o seu conhecimento para um mesmo povo, porém em épocas diferentes, né? Essa capacidade de comunicação que a gente tem, ela desenvolvida desde da impressão de livros, revistas e jornais, e hoje mais ainda com essa ideia maravilhosa que é a internet, né? Tudo isso não existia à época de Moisés e do Cristo. Então o conhecimento era passado praticamente de boca em boca. Os evangelhos eram copiados de uma pessoa para outra. Então eu tinha uma cópia, emprestava para você, você copiava e devolvia a minha cópia. E, consequentemente, isto podia gerar, por exemplo, erros de leitura, falhas, falta de palavras ou coisa parecida, né? Com o advento da impressão, né, da imprensa, né, de você conseguir imprimir livros, revistas, jornais, e agora, mais ainda, com o advento da internet e da comunicação global, não tem como você parar a propagação de um conhecimento. Por mais que você queime, sei lá, 1000 livros num lugar, outros 1000 livros estarão circulando em outros lugares. Por mais que você interrompa o serviço de internet nesse ou naquela vizinhança, você vai ter o serviço de internet funcionando em 1000 outros lugares, em 1000 outros povos, em 1000 outras situações. Então você não impede essa propagação. Você atrasa nesse ou naquele ponto, mas você não atrasa a propagação como um todo, né? Por isso a terceira revelação tem essa característica tão potente, tão forte. A outra coisa é que, como o ensino provém dos espíritos e não de um mestre, de um grande mestre, que no caso ninguém aqui está nem discutindo a capacidade de Jesus, mas enquanto encarnado ele era um indivíduo, ele não veio derrogar a lei, mas cumprir a lei. Então ele estava ali restrito ao ambiente que ele conseguia caminhar e a persuasão que ele conseguia fazer nas pessoas com as quais ele conseguia ter contato. Mas ele não conseguia ter contato, né, numa única encarnação com todos os rincões do planeta, em todos os lugares do planeta, né? Então ele teve encontros aqui e ali com essa ou aquela pessoa determinada na propagação das suas ideias. Essa limitação ela não acontece no advento do Espiritismo, porque a comunicação é dada pelos espíritos que não têm a limitação física de deslocamento. Eles estão em todos os lugares, eles estão em todos os países, em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os centros ou em qualquer lugar onde exista um médium, o espírito pode ir lá e comunicar-se com aquele médium. Então não há essa limitação. Por isso, o ensino foi propagado como eu posso dizer, em etapas, não etapas, mas em blocos, em conjuntos de ideias, e cada centro espírita acaba recebendo maiores detalhes sobre esse ou sobre aquele assunto, mas também recebe bases similares dos demais assuntos. Com isso, você consegue, num curto espaço de tempo, aprofundar assuntos em determinados centros e aprofundar em todas as direções, em todos os assuntos, sobre todas as dúvidas de toda a humanidade. Apesar de cada ser humano, né, encarnado ter as suas próprias dificuldades e dúvidas localizadas e sociais da sociedade onde ele está inserido, existem dúvidas que são universais, que são inerentes a todos os seres que estão encarnados. Os espíritos tratam essas questões específicas em cada um dos centros, mas é preciso que haja uma espécie de centro de coesão, um lugar para onde
todas essas informações sejam enviadas e elas sejam compiladas, e elas sejam coordenadas, elas sejam organizadas de maneira a formar um corpo de doutrina. E essa também é uma força da natureza, porque esse centro ele se forma naturalmente, ele se forma da necessidade de que todos têm, de que todo aquele conhecimento seja compilado, seja organizado para que todos obtenham o máximo desse conhecimento. E, portanto, esse centro, ele acontece, né, essa centralização dessa compilação de juntar todos os conhecimentos, ele acontece naturalmente, né? Ele não acontece por imposição, eu vou ser o centro, as coisas vão acontecer aqui. Ele acontece naturalmente, ele acontece porque era necessário e as forças espirituais elas convergem para isso. Um outro ponto, né, importante é que se você concentra ou se você estabelece que somente um determinado tipo de pessoa vai receber o ensinamento, ele acaba tendo alguma contaminação de interpretação pela maneira como aquele país, ou como aquele povo, ou como aquele grupo social enxerga as relações humanas, né? E quando você dissemina em todas as faixas sociais, para todos os níveis de pessoa, para gente de moral e sem moral, você não, esse filtro ele é feito no conjunto da obra, na hora que você coloca a revelação de um lugar em contraposição à revelação de outro lugar e em contraposição à revelação dos diversos lugares onde tudo aconteceu, buscando em todas essas revelações qual é o contexto e qual a ideia central ao redor daquele contexto. E com isso, você também não discrimina. Por exemplo, eu só vou considerar as opiniões e os ensinamentos vindo dos espíritos superiores. Não, isso não é feito, porque no conjunto, né, a contribuição dos espíritos inferiores e os relatos dos seus sofrimentos e das suas condições espirituais, de como eles estão vivendo, como que é a situação deles, corroboram com os ensinamentos que você está recebendo dos espíritos superiores. Então não há nenhum tipo de discriminação ou de segregação de o que é que está vindo, ou por que está vindo desse ou daquele médium, desse ou daquele espírito superior ou inferior. Não é feito isso. É feito, na verdade, uma compilação de todas as informações recebidas, não importando exatamente de qual ponto ou de qual assunto aquilo é recebido. Porém, é observado, né, a lógica, a razão, né, é passado por um filtro que esse é um ensinamento só esse espírito aqui deu, ou os outros espíritos corroboram com esse ensinamento? Esse ensinamento, ele isoladamente, ele tem força, ele é capaz de modificar a doutrina, ou ele vamos dizer assim, isentado e colocado como um conjunto, dentro de um conjunto que forma um conjunto harmônico, sem destoar demais dos outros ensinamentos. Esse crivo da razão, analisando o conteúdo e separando, por exemplo, aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiramente antagônico a todos os outros ensinamentos, e aquilo que agrega, que harmoniza e que contribui completando o ensinamento dado por outros. Então, nesse grande quebra-cabeça, era preciso um local onde tudo isso era centralizado, analisado, avaliado, verificado, para depois ser colocado num formato de conhecimento para fazer o que a gente chama de o corpo básico da doutrina. Eu espero que a explicação tenha ficado clara, né? A gente
faz aqui o melhor que pode, porém, a ideia aqui é mostrar por que essa terceira revelação ela tem tão mais força e permanecerá conosco, como ele próprio diz no texto, né, como Kardec diz no texto, ela não está terminada, ela ganhou um corpo e agora esse corpo ganha um movimento próprio, né, uma evolução própria. As manifestações mediúnicas não cessaram, elas não pararam ao tempo de Kardec ou quando Kardec desencarnou, né? Elas deram continuidade. E aqueles que desejam esse aprendizado deram continuidade a esses estudos, deram continuidade a esse processo. O processo está validado, né? A maneira de obter as informações e de passar essas informações pelo crivo da razão, isso está validado. Porém, ela não parou. O próprio trabalho do Chico Xavier aqui no Brasil, com as revelações trazidas pelo Espírito André Luiz, pelo Espírito Emmanuel e por tantos outros espíritos, mostram que em vários outros pontos do globo esse trabalho continua, esse processo continua, esse procedimento de revelação e de trazer novos conhecimentos do plano espiritual para o plano dos encarnados continua. Portanto, o nosso trabalho de estudo, de reavaliação e de aprimoramento da nossa capacidade também continua. Eu me despeço de vocês, convidando-os para o próximo episódio com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja.